Bom, então, como eu já disse que o número quântico principal, ele nos dá uma informação bem grosseira de aonde que está esse elétron, que é simplesmente dizer em qual nível ele está, entre 7 níveis, né? Agora eu vou dizer que existe uma segunda informação da localização desse elétron. E essa segunda informação seria o número quântico secundário. E o símbolo, a simbologia do número quântico secundário é a letra L minúscula, tá? O que quer dizer o número quântico secundário? Uma coisa que eu não disse para vocês naquela hora é que é o seguinte: esses níveis energéticos aqui, a quantidade máxima de elétrons que eles comportam são essas aqui, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é que esses níveis aqui, a gente pode imaginar como se fosse uma cebola, né, com as partes da cebola ali, né? Só que eu quero dizer para você que cada nível desse aqui, ele é subdividido em níveis menores. Então, se ele é subdividido, a gente pode dizer que em cada nível existem subníveis, tá? Então, eu não... Até falei na cebola, mas até me arrependo de ter falado. Eu não gosto muito do exemplo da cebola, porque vai gerar uma... Vocês vão imaginar que o átomo é como se fosse tipo uma cebola, mas não é bem assim, tá? Então, até vou parar de falar na cebola aqui. Então, vamos lá. Ah, esses níveis, então, aqui, eles comportam, eles são subdivididos em subníveis. Então, vamos lá. O número quântico secundário vai conseguir nos dizer em qual subnível esse elétron está. Então, eu gosto de um exemplo assim, é como se quando tu me diz o número quântico principal, é como se tu me dissesse a cidade que tu mora. Se tu me disser, quando tu diz o número quântico principal e mais o número quântico secundário, é equivalente a tu me dizer a cidade que tu mora e depois a rua que tu mora, sabe? Aí então tu já me deu mais informações. Então, se eu souber o, o número quântico secundário, eu vou saber então qual dos subníveis esse elétron está dentro de um nível desses aqui. Por exemplo, eu tenho um elétron, meu elétron que eu estou falando está no número quântico principal 4. Ele está então aqui ó, nesse nível. Só que esse nível aqui, existem 4 subníveis nele. Aí qual dos 4 que está? Aí essa informação vem com o número quântico secundário. Então, pessoal, essa, esses subníveis, existem 4 tipos de subníveis, tá? E esses subníveis, eles têm uma sigla por letra de acordo com o formato dos subníveis, tá? E o valor do número quântico são valores que, por exemplo, os orbitais que têm formato S, o número quântico desse orbital é zero. Os subníveis que têm formato de orbital P, o número quântico é 1. Os subníveis que têm formato de orbital D, o número quântico é 2. E o subnível de orbital F, o número quântico é 3. Tá? Mas eu sei que explicar desse jeito que eu estou explicando, eu estou sendo igual a todo mundo. Então eu vou tentar fazer uma explicação melhor aqui. Vamos lá, vamos bem pela lógica da coisa. Primeira coisa, existe, por isso que eu botei aqui no início, existe uma coisa descoberta por esse cidadão aqui, que também ganhou o prêmio Nobel, que é o princípio da exclusão de Pauli. Então, o que o Pauli já observou? É o seguinte: não é possível que mais do que 2 elétrons usem a mesma órbita em torno do átomo. Tá? É isso. É como se eu dissesse que numa pista de correr, para as pessoas praticarem corrida, fosse impossível correr mais do que 2 pessoas naquela pista. Tá? Então é isso. Até se tu quiser pensar em pista de corrida, imagina que tem uma pista com 6 raias. E eu disser para ti que tu só pode correr, em cada raia só pode correr 2 pessoas. É isso que eu estou falando. Se fosse uma piscina com raia, eu digo, olha, só pode nadar 2 em cada raia. Não mais que isso. Então, esse, dentro do mundo dos elétrons, no mundo atômico, é disso que eu estou falando. O Pauli, ele descobriu que o máximo de elétrons que podem participar de uma mesma órbita são 2 elétrons. Tá? Então, agora aqui eu vou ter que fazer uma volta aqui nos meus slides. Lembrem que uma hora que eu falei do Schroeder, que disse que o formato dos orbitais era esse,
Então, cada orbital desse aqui, podem ter certeza que alguns parecem mais simples e outros mais complicados, mas não adianta. O número de elétrons que tem dentro de cada orbital desse aqui é no máximo 2. E que também fique bem claro o seguinte, é no máximo 2 ou é 1, e se não tem nenhum, não tem orbital. Porque o orbital quem faz é o elétron, né? Por exemplo, tu liga o ventilador e enxerga aquela mancha ali das hélices. Tu enxerga por que a mancha? A mancha das hélices é o orbital que as hélices fazem. Mas se tu arrancar as hélices do teu ventilador e ligar ele, tu não vai ver mancha nenhuma. Por quê? Porque não tem nenhuma hélice. É isso, né? Então quem faz o orbital é o elétron, tá? Então, aqui, deixa eu voltar para onde a gente estava aqui, né? A gente estava aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. O número máximo de elétrons que cabe em cada nível são esses aqui, 2. Então eu vou fazer bem com calma aqui, ó. Primeiro nível, no máximo cabe 2 elétrons. Então já está bem óbvio para nós aqui que nesse nível aqui só vai poder ter 2 elétrons. Como o princípio da exclusão de Pauli nos diz que a gente pode ter no máximo 2 elétrons em um orbital, então pode ter certeza que esse nível energético aqui, ó, o K, que é o nível 1, aqui a gente só vai ter um orbital. Então, a gente só vai ter esse orbital aqui, que é chamado orbital S. Até tá aqui, os desenhos tá aqui, ó. O orbital S é aquele desenho lá, né? Tá? A gente só vai ter esse orbital aqui na camada K. Na camada K aqui, a gente só vai ter um orbital S, tá? Beleza? Beleza. Agora aqui eu vou tentar desmistificar uma outra coisa também, que pouca gente fala, que é o seguinte, meio que da onde é que saiu que, quem é que inventou que para achar o número quântico do orbital S, ou seja, transformar em número uma informação de como é que é o formato do orbital, por que será que uma pessoa botou zero? Será que a pessoa botou zero porque uma esfera lembra o número zero? Não, não tem nada a ver. Essa informação aqui dos números quânticos, S, o P, o D, vem de uma coisa que... como é que eu vou dizer para vocês? Me lembrei. Bem fácil, eu até já disse. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na imagem, deixa eu ver se eu botar. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei que quando o Schrödinger estudou, lá nas equações matemáticas dele, tem horas que a equação, o resultado dá zero, porque primeiro ele estuda o formato do orbital e depois ele vê a orientação, assim, né? Tá? Então tem horas que no formato do orbital tem horas que é impossível encontrar o elétron em determinado lugar. Então essas regiões onde nunca vai estar o elétron é chamado de nó radial, é um nó. Que dentro da distribuição radial, né, que é distribuição radial seria a distância do núcleo até a parte de fora do elétron. Então dentro dessa distribuição aí naquela região não tem elétron. Então esses nós aqui da quantidade de nós que um orbital tem, né? É que se resumiu isso no segundo número quântico. Então, por exemplo, o primeiro orbital S, ele não tem nenhum nó radial. Os outros têm, vão tendo, né? O 2 vai ter um, depois vai ter mais um, mas o primeiro não tem. Então é por isso que se tirou, né? Essa lógica aqui, ó, de dizer que... Deixa eu me achar aqui onde é que eu estava. Eu estava depois desse aqui. É por isso que se tirou a lógica de dizer que quando a gente está falando do orbital S, o primeiro orbital S, ele não tem nenhum nó radial. Então, é zero nó radial. Então, é por isso que o número zero simboliza o orbital S. Já o primeiro orbital P, ele já tem um nó radial. Não existe um orbital P sem nó radial. Então, o primeiro orbital P, ele tem um nó radial. Então, por isso que o número 1 simboliza o orbital P. E o orbital D, mesmo o primeiro orbital dele já tem 2 nó radial. Então, por isso o número 2 simboliza o orbital D. E aqui o número 3 simboliza o orbital F. Então, é essa a lógica aí da coisa. Então, cada vez que se disser que o segundo número quântico de um átomo é 1, é porque esse elétron está num subnível P. Tá? E a outra coisa aqui, que agora eu vou voltar um pouquinho, né, que é aquilo que eu estava explicando naquela hora. Acho que até vou parar esse vídeo e vou seguir no próximo para explicar com calma isso. Não adianta também correr aqui e vocês acharem não entenderem, né?